Olá, meus amores! Vamos iniciar mais um momento de estudos com muita alegria, com muita disposição. Vamos lá? A nossa aula de hoje é de Geografia e Arte. E lembrando, a nossa escola é o Inês José Garcia de Souza. Nossa cidade é Senador Canedo. E hoje é 18 de agosto de 2021, quarta-feira. Hoje nós vamos falar sobre as paisagens. O que você vê através da janela dessa imagem? Observe os detalhes. Pause o vídeo e observe. Muito bom! Nós conseguimos ver as montanhas ao fundo, árvores, plantas menores, o sol, o céu azul com algumas nuvens. Nós também podemos perceber dois pássaros, um azul e o outro amarelo. A paisagem é tudo aquilo que nós podemos perceber através dos nossos sentidos em um determinado lugar. Na paisagem anterior que nós olhamos, nós podemos perceber através dos nossos olhos, ou seja, a visão, que é um dos nossos sentidos. Mas nós também podemos perceber as paisagens com a audição, quando nós ouvimos os pássaros cantar, quando nós ouvimos o barulho do vento tocando as copas das árvores, quando nós ouvimos o barulho de uma cachoeira. Nós também podemos perceber a paisagem a partir do nosso olfato, ou seja, aquilo que nós sentimos cheiro. Quando você vai a uma padaria, tem aquele pão quentinho saindo, ou quando você vai à feira e percebe o cheirinho do pastel fritando. Assim nós também percebemos a paisagem. As paisagens, elas podem ser naturais, que são aquelas compostas por elementos naturais, ou seja, feitos pela natureza, como os rios, os mares, as plantas, animais e morros. As paisagens também podem ser culturais, que são aquelas compostas por elementos construídos pelos seres humanos, como os prédios, as pontes, fábricas, estradas. São chamadas culturais porque o homem coloca na paisagem elementos da sua cultura, tá bom? As paisagens, elas podem ser modificadas pela natureza de várias formas. Essas mudanças podem ocorrer de um dia para o outro e outras podem acontecer ao longo do tempo. Observe as imagens desse lugar. Esse lugar é o Farol da Barra, na cidade de Salvador, na Bahia. Estamos falando de um mesmo lugar. Entretanto, a paisagem ela modifica de uma hora para outra no dia. No mesmo dia, nós podemos ter esses diferentes tipos de paisagem. Na imagem 1, nós vemos o Farol da Barra amanhecendo. Na imagem 2, nós observamos o Farol da Barra na metade do dia, um dia bem ensolarado. Na imagem 3, nós observamos o Farol da Barra à noite. A paisagem mudou, sim ou não? Sim, isso mesmo. Agora observe. Também podemos perceber outras mudanças naturais que ocorrem rapidamente na paisagem. Observe a situação. A gente vê o Cascão aí, aquele personagem da Turma da Mônica, que não gosta de água, não gosta de tomar banho. Então a chuva para ele é um terror. E aí ele desespera quando o céu fecha. E aí o anjinho vem salvá-lo, né? Traz ali um guarda-chuva para protegê-lo da chuva. Isso mesmo, a paisagem modificou rapidamente. Estava ensolarado, de repente o céu se fechou com nuvens e a chuva caiu. A paisagem modificou em instantes. Algumas transformações na paisagem podem demorar mais tempo para acontecer. Elas podem ser causadas principalmente pela ação do vento e da água. Dê uma olhada nessas duas imagens. Na primeira imagem, nós percebemos a casa em perfeito estado, sobre as dunas de areia, as margens do oceano, da praia. Olha o que aconteceu na segunda imagem. Parte da terra que estava debaixo da casa foi retirada pela ação do vento
e da água, como a areia, um tipo de elemento frágil, a força da água e do vento podem desestabilizar e derrubar a casa. Agora perceba um modelo, um exemplo de paisagem natural, aquilo que nós falamos que a natureza é quem produz. Na primeira imagem nós temos uma montanha, olha que bonito, um rio, uma floresta ao pé da montanha. Ao lado nós vamos ter também um rio, a planície, onde nós vemos a vegetação, a floresta. E embaixo nós vemos outro fenômeno natural, a paisagem natural, que é a erupção de um vulcão, ou seja, essas três paisagens o homem não consegue criar, quem cria é a natureza. Agora aqui nós vemos três exemplos de paisagem cultural, ou seja, feita pelo ser humano. O ser humano constrói prédios, casas, pontes, estradas, e tudo isso nós conseguimos perceber com os nossos olhos, não é mesmo? Isso aí. Então veja só, são coisas criadas pelo ser humano. A nossa atividade vai ser o seguinte: você vai escolher um tipo de paisagem, pode ser natural, feita pela natureza, ou cultural, criada pelo homem, e desenhar no seu caderno. Você pode imaginar um lugar bem bonito, florestas, montanhas, lagos, animais, ou você pode imaginar uma cidade cheia de prédios, casas, carros, criando aí características da cultura, da paisagem cultural.